Muito bom ter vocês aqui. Daqui a pouco a gente já vai fazer a oração. Seja vez. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, o nosso devocional acontece todos os dias, de segunda a sábado, 7h30 da manhã. Bom dia, Cristo, tudo bem? Pedro, Neia, Índias? Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a oração para a gente poder começar? Não deixem de curtir a live, tá? Eu tenho certeza que essa live de hoje vai falar muito ao seu coração. Eu sei que quando nós testemunhamos sobre a nossa vida, isso agrega muito na vida das pessoas, né? Fortalece muito. E esse testemunho hoje é algo que eu tenho certeza que vai falar muito ao coração de vocês. Amém? Bom dia. Vocês vão entender sobre muitas coisas, sobre o quanto que a aparência, né, o que parece ser nem sempre é, né? Nem tudo que parece é. Vamos orar então? Feche os seus olhos aí, orem comigo, peça ao Senhor para falar com você nessa manhã, que esse meu testemunho hoje possa realmente trazer edificação para a sua vida. Amém? Vamos lá? Senhor meu Deus, neste momento nos colocamos aqui em Tua presença, Pai, para agradecer o Senhor por mais um dia, agradecer o Senhor pelo seu cuidado, pelo seu amor, a sua proteção, agradecer o Senhor pela sua disponibilidade. Pai, eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, nesse tempo, Pai, nesse devocional, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Pai, hoje o Senhor colocou no meu coração para vir aqui testemunhar sobre um período da minha vida. E, Pai, que esse testemunho possa realmente alcançar pessoas, que esse pedacinho da história da minha vida possa realmente transformar a vida de algumas pessoas e mudar os pensamentos, atitudes, e que esse testemunho possa realmente direcionar a vida das pessoas, Pai. Eu sei que muitas pessoas talvez tenham vivido e passado algumas coisas do que eu já vivi e passei, que só o Senhor sabe, mas que o meu testemunho e coisas que eu vivi possam realmente fazer com que as pessoas entendam a importância de buscar o Senhor, de viver para Ti, Pai. Senhor, fala conosco nessa manhã, venha trazer resposta, direcionamento, venha, Senhor meu Deus, trazer conforto e alívio para os corações, Pai, em nome de Jesus, me usa, Senhor. Espírito Santo, fala ao meu coração, que não seja somente sobre o que eu quero dizer, eu sei que é sobre o meu testemunho, mas que o Espírito Santo possa me conduzir para passar as coisas de uma maneira clara, que as pessoas possam entender e compreender, e que isso possa vir a gerar uma edificação na vida delas. Que não seja em vão o tempo delas aqui, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus? Bom dia, Salomão. Gente, assim, eu acordei mais cedo, né? E eu ia postar um vídeo, não hoje, né? Mas eu tava com esse vídeo para postar. E esse vídeo é sobre a minha vida. E eu peguei e senti de começar a escrever lá um testemunho, né? Que tinha a ver com as fotos e os vídeos que eu tinha postado colocado para criar esse vídeo. E aí eu comecei a escrever um pequeno testemunho, né? Um pequeno... Tá travando aí para vocês? Me falem aqui se tá travando para vocês. Tá dando conexão baixa? Tá tudo certo aí para vocês ou tá travado? Só me confirme. Não só lá na rede vizinha. Só aqui. Tá tudo bem? Tá, né? Tá. Então, isso ficou brotando na minha mente e eu comecei a escrever esse testemunho, né? Comecei a escrever no contexto para postar o vídeo. E aí, levantei, tava aqui conversando com a Zilá, né? Pra quem não sabe, é minha amiga, eu tô na casa dela esses dias. E comecei a falar pra ela um pouco disso. E aí eu falei assim, Deus, né? Eu não tinha preparado nenhuma mensagem, nenhuma palavra pra falar hoje de manhã. E tá só o testemunho, desde madrugada. Geralmente Deus começa a falar comigo já de madrugada sobre o assunto que eu vou trazer pra live.
E hoje foi o meu testemunho, olha só. E aí eu ainda tô assim, Senhor, mas eu não sei se eu tô pronta para falar sobre, né, esse testemunho e tal. E aí, quando eu abri aqui o nosso devocional, esse aqui, ó. Gente, tá tudo certo, mas que saco, toda hora tá aparecendo uma mensagem de conexão fraca. Enfim, vou continuar aqui, Deus vai abençoar, vai dar vitória que não vai falhar. Esse devocional, e aí quando eu abri ele para ler a mensagem de hoje, foi a confirmação de que eu deveria falar com isso, porque é sempre isso, quando eu tô com um pouco de dúvida sobre o que eu tenho que falar, é como se Deus falasse assim, né? Eu tenho que confirmar, porque eu fiquei assim, Senhor, eu não sei se eu vou falar sobre isso, né? Voltou agora? Aqui não pode travar de jeito nenhum, porque é onde vai ficar a live gravada, né? Tá travando ainda? Porque a live vai ficar gravada e se travar não vai, né? Não sei por que tá assim. Enfim, vamos que vamos. E aí quando eu abri o devocional para ler, foi como se Deus confirmasse, né? É sobre isso que você vai falar, sim, filhinha. Hoje você vai falar um pouco da sua vida e da sua história. E eu espero que essa palavra, né, que esse vídeo hoje possa realmente tocar as pessoas certas, né? Eu sei que com certeza o Senhor direcionou pessoas aqui para ouvir esse testemunho hoje e serem tocadas, né, por essa história que eu vou contar, por esse testemunho que eu vou dizer aqui. E aí, aqui no devocional a gente vai ler Salmo 97, versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, tá? É a base do devocional, tá bom? E aí eu vou ler, presta bastante atenção na leitura aqui, e aí depois eu já começo com o meu testemunho, tá? É só para vocês verem que tem a ver sobre o que eu vou falar, né? A confirmação de que Deus falou é sobre isso que você vai falar, então eu quero fazer a leitura para vocês, ó. Você tem um bom motivo para detestar o mal, pois apenas considere o dano que ele já lhe fez. Ó, que mundo de pecado maldoso foi trazido ao seu coração. O pecado o cegou para que não pudesse ver a beleza do Salvador. Ele o fez surdo para que não pudesse ouvir os carinhosos convites do Redentor. O pecado desviou seus pés para o caminho da morte e derramou veneno na fonte do seu ser. Ele contaminou seu coração e o fez enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ah, que criatura era você quando o mal lhe fazia tudo o que podia, antes da graça divina intervir. Você era um herdeiro da ira, e como os outros, seguia a multidão para fazer o mal. Assim éramos todos nós. Mas Paulo nos lembra, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Temos um bom motivo, na verdade, para detestar o mal, quando olhamos para trás e rastreamos suas obras mortais. Tal dano fez um mal a nós que a nossa alma estaria perdida se o amor onipotente não interferisse para nos redimir. Mesmo agora, ele é um inimigo ativo, sempre vigiando para nos ferir e nos arrastar para a perdição. Portanto, detesto o mal. Cristão, a menos que deseje problemas. Deteste o mal, cristão, a menos que deseje problemas. Se quiser espalhar espinhos em seu caminho e plantar urtigas em seu travesseiro de morte, então negligencie detestar o mal. Porém, se quiser viver uma vida alegre e morrer em paz, ande em todos os caminhos da santidade, detestando o mal até o fim. Se você ama verdadeiramente o seu Salvador e quer honrá-lo, então deteste o mal. Conhecemos apenas uma cura para o cristão que ama o mal. É o relacionamento abundante com o Senhor Jesus. Habite com ele e será impossível você estar em paz com o pecado. Orienta minhas pegadas pela tua palavra e faz meu coração sincero. Não deixes o pecado dominar, Senhor, mas mantenha a minha consciência limpa. Gente, a leitura desse texto aqui
me fez entender exatamente isso, né? Porque quando eu vou falar do meu testemunho, eu vou falar sobre um tempo em que eu vivi, né, no mundo, no pecado, uma vida que eu realmente vivia sem Deus, né, totalmente distante dos caminhos do Senhor, um mundo de ilusões, um mundo onde o pecado ele me atraía de todas as maneiras e aparentemente tudo muito bonito, tudo muito legal, tudo muito, como eu posso dizer, tudo muito brilhoso, né? Tudo muito rico e abundante, uma falsa impressão. E quando eu li isso aqui, eu falei assim, é exatamente isso. O pecado, né, aqui ele fala, ó, você tem um motivo para detestar o mal. O que o mundo de pecado maldoso foi trazido ao seu coração, né? Porque o pecado que ele trouxe para o meu coração, né? O que ele trouxe para o meu coração? O pecado me cegou. Ele me cegou para que eu não pudesse ver a beleza do Salvador. Ele me fez surdo para que eu não pudesse ouvir os carinhosos convites do Redentor. Então, o mundo, o que acontece, né? O mundo, ele nos atrai. Ele nos atrai com as belezas, né? Um mundo aparentemente perfeito, de coisas legais, de liberdade, de ser livre, de viver como você bem entende a sua vida, sem limites, onde você faz o que quer, aquilo que você sente bem em fazer, você faz e pronto, acabou, sem limites, os excessos e tudo mais que você vive. Então esse pecado, de certa forma, ele te atrai a ponto de cegar você, a ponto de fechar o seu coração com relação ao nosso Deus. E isso faz com que a gente, né, a beleza que o mundo nos mostra, a falsa beleza que a gente vê, ela de certa forma nos cega para ver a beleza do nosso Salvador, porque é exatamente isso que aconteceu comigo. O mundo me iludia de uma maneira que eu achava que caminhar com Deus, ou seguir o caminho do Evangelho, ou seguir Jesus, servir Jesus, ouvir a palavra, seguir esse caminho, era um caminho chato e sem graça. Né? Então aparentemente o mundo me mostrava tantas coisas, tantas opções de coisas para fazer e tantas oportunidades, né, que o mundo me oferecia, que eu falava assim, eu vou deixar tudo isso para seguir Deus? Eu vou abrir mão de tudo isso para poder ficar indo na igreja, para ficar orando? E vai ficar salvo, gente, vai ficar salvo, tá? Então o mundo me atraiu de várias maneiras. Ele me atraiu de todas as maneiras. Me oferecia tantas possibilidades, né? Tantas coisas, tantos deslumbres, beleza, tantas coisas. E tudo aquilo me cegava com relação ao meu Deus. Porque eu achava assim, ser crente, uma vida cristã, que graça tem? Não poder sair, me divertir, beber, fazer tudo que eu quero, usar as minhas roupas do jeito que eu quero, né? Mostrar meu corpo, beber sem limites. Não quero, não vale a pena isso. Então o mundo ele faz isso. O pecado me cegou para que eu não pudesse ver a beleza do Salvador. Ele me fez surdo para que eu não pudesse ouvir os carinhosos convites do meu Redentor. Ele me convidava todos os dias carinhosamente a estar com ele. Mas eu não ouvia esses convites, porque aparentemente aquilo que o mundo me oferecia era muito melhor do que os convites carinhosos do meu Deus para mim. O pecado desviou os meus pés para o caminho de morte, né? Me derramou veneno na fonte do meu ser, ele contaminou o meu coração, fez o meu coração enganoso, fez o meu coração corrupto. Eu era uma herdeira da ira, seguia a multidão, fazendo o mal. E aqui quando fala o mal, fazendo mal, aqui eu entendo que eu estava fazendo mal para mim, né? O mal que eu fazia aqui era para minha vida, era para mim mesma. Não é que eu fazia mal para as pessoas, mas eu fazia mal para mim. Então, seguia a multidão fazendo mal para mim mesma, né? E assim éramos todos nós. Mas quando nós encontramos o nosso Deus, Ele nos lava e nos santifica, Ele nos justifica.
o Espírito de Deus nos transforma e nos molda. Então, o que eu quero falar para vocês, e aqui a gente conclui, né, falando, ó, temos um bom motivo, na verdade, para detestar o mal. O mal é enganoso, o pecado nos engana, nos sabota, ele causa danos. A gente não, às vezes não está vendo, aparentemente não está vendo, mas ele está causando dano à nossa vida, ao nosso futuro, nos afastando cada vez mais do nosso Deus, nos distanciando cada vez mais do nosso Deus. Porque era aquilo, quanto mais eu estava envolvida no mundo, com as pessoas no mundo, mais distante de Deus eu estava, menos eu orava, menos eu tinha fé. E aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, no decorrer da minha vida, né, para quem já me conhece aqui há um tempo, sabe, eu nasci no Evangelho, né, os meus pais já eram evangélicos, então eu cresci num lar evangélico, né? Foi um lar meio turbulento, porque o meu pai, em determinado momento, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele chegou a ser pastor de igreja, presbítero, mas ele, infelizmente, o pecado o atraiu e ele se perdeu no meio do pecado por inúmeras vezes, né? Foi atraído pelo pecado, ele saiu várias vezes do castelo e foi lá revirar o lixo, ele mesmo fala isso hoje. Então, o meu pai, ele... no determinado momento da vida, ele se afastou da presença do Senhor. Então, assim, ele errou muito com a minha mãe. Então, eu cresci num lar que, ao mesmo tempo, era um lar cristão, era um lar um pouco turbulento, por causa das traições do meu pai, né, da vida dele em si. Então, foi uma infância bem difícil, bem complicada, apesar de eu ter crescido no Evangelho. E todos esses traumas que eu vivi com relação ao meu pai, o relacionamento da minha mãe, as brigas e tudo que acontecia, eu cresci em meio a esse lar. E quando chegou na adolescência, eu quis me afastar da igreja, porque era uma igreja em que a doutrina era extremamente pesada, né? Uma doutrina em que você... era realmente muito, né, ali oprimido com relação ao pecado. Isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E isso acabou, né, me endurecendo meu coração com relação à igreja. E aí, na minha adolescência, eu decidi que eu não queria mais a igreja. Então, me afastei completamente dos caminhos do Senhor, né? O mundo me atraiu, o pecado me atraiu e eu queria viver aquilo, né? E eu fui para o mundo. E por muito tempo eu fiquei buscando, né, várias coisas ali no mundo, e eu ainda sentia que eu não encontrava o meu lugar, então eu tentava ir numa igreja, tentava ir outra, depois eu sumia, não queria saber da igreja, e aí as coisas davam errado, um monte de problema, e aí eu buscava uma igreja de novo. Porque como eu cresci com aquele pensamento falando, né? Ah, se não for pelo amor, vai ser pela dor. Ah, que se você não obedecer, não seguir a igreja, você vai, né? Deus vai te castigar, a mão vai pesar a mão. Então eu achava que por eu estar fora da igreja, as coisas davam errado porque Deus estava me castigando, Deus estava me pesando a mão. Então quando eu voltava para a igreja, eu voltava por medo, né? Eu voltava, tipo assim, vou voltar para a igreja para que as coisas comecem a dar certo na minha vida. Nada adiantava, né? Porque era por puro interesse e eu não conseguia ficar. E depois de um período, né, nessas idas e vindas com Cristo, em que eu ia para a igreja, mas nunca tive um relacionamento muito intenso com Deus, né? Era aquele crente morno, né, que ficava em cima do muro. Eu dizia que era crente, mas eu mal orava, né? As minhas orações eram quando eu ia na igreja, né? Eu lia a Bíblia quando eu ia na igreja com o pastor, e olhe lá, porque muitas vezes eu sentava no banco e ele falava que ia ler a Bíblia e eu ficava lá só ouvindo. E muitas vezes eu não prestava atenção em nada da palavra, minha mente estava viajando. Eu ia na igreja para falar que eu fui, né? Para falar que eu fui, sentava no banco e ficava lá, meu corpo estava lá, mas minha mente... E isso foi por muitos e muitos anos da minha vida, muitos e muitos anos da minha vida, assim. Em um determinado momento da minha vida, eu saí lá da minha cidade, né, que é interior de Minas, e eu vim morar no Rio de Janeiro. E nesse tempo que eu vim morar no Rio de Janeiro, gente, pensa, eu morava em uma cidadezinha pequena, né, uma cidadezinha pacata, Zilá, uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha pacata, onde nada muito acontecia, né? E o tempo que eu morei lá, eu sempre namorava, né? Então eu estava sempre num relacionamento. Então, assim, eu não tinha... nunca tinha tido aquela vida de festa, de sair, né, e tudo mais. A minha vida era um relacionamento. Isso com os meus 25 anos. Com 26 anos, eu vim morar no Rio de Janeiro. E, gente, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, é aquilo, né? É o convite do mundo pra mim, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, quando eu vim pra cá, foi como se o inimigo falasse assim, agora sim,
eu vou escancarar as portas do mundo para ela desfrutar os prazeres e tudo mais que o mundo pode oferecer. E quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, foi exatamente isso que aconteceu. Foi como se o mundo realmente escancarasse as portas para mim, para eu viver coisas que eu nunca tinha vivido, né? E aí eu conheci muitas pessoas do mundo, eu frequentei muitas festas bonitas, festas caras, festas chiques, com pessoas bonitas, regalias de bebida e tudo mais. Uma vida aparentemente muito legal, divertida, muito bonita, né? Onde a diversão era o meu lema, todos os dias, né? Eu me divertia na terça, na quarta, na quinta, sábado, domingo, todo dia tinha um convite para um legal, para uma festa legal, para uma festa bacana, uma festa top, ia ter música legal, ia ter isso, ia ter aquilo, ia ter bebida liberada, né? Diversão, passeios, vamos fazer um passeio, uma viagem, uma turma legal, e nos passeios era só bebida, né? E diversão, e dança, e música, e bagunça, e farra, e tudo. E logo que eu cheguei, aquilo para mim foi como se fosse, né? Nossa, que mar de diversão, que mundo legal, que coisa maravilhosa, né? Viver essa vida, que deslumbre. Gente, eu com 26 anos nunca tinha vivido nada daquilo. Então eu cheguei aqui no Rio de Janeiro e eu comecei a desfrutar de tudo isso. Porque as amizades, as pessoas que eu conheci eram pessoas do mundo. Eram pessoas que viviam isso, que desfrutavam isso diariamente. Então, qualquer dia que eu queria, eu ia nas melhores festas e não precisava ter dinheiro, né? Porque aqui no Rio tem muito essa cultura, né? Se você é bonita, se você tem uma boa aparência, você não paga para ir nos lugares, você vai de graça, as pessoas te convidam, né? E pensa, eu cheguei ali 26 anos, novinha, toda bonitinha, inocente, né? Aquela menina pura. Então, eu tinha todas essas regalias, né? Eu ia para várias festas, eu ia para vários lugares. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu estava me divertindo, eu estava curtindo. E isso aparentemente era muito legal, né? Eu postava nas redes sociais, as pessoas falavam assim, nossa, que top, olha a vida dela, que top e tudo mais. E, gente, eu confesso para vocês que no começo aquilo ali era realmente muito bom. E eu não pensava em outra coisa. Eu não pensava jamais em sair do Rio de Janeiro, em voltar, em ter uma outra vida. Não, de certa nada daquilo. Eu lembro, gente, quantas vezes eu não fui trabalhar virada. Eu saía das festas, das baladas, ia em casa, tomava banho e corria para o trabalho. Ia trabalhar mal, de ressaca, mas eu ia porque eu tinha que trabalhar, né? Eu não tinha ninguém que me sustentava, né? Minha família é humilde, simples, então eu trabalhava. Mas eu não abria mão das festas. E aí eu lembro que eu ia, né, para as festas, saía das festas, corria para o trabalho, ficava trabalhando o dia todo ali numa ressaca, mal, mas ficava lá. E aí eu peguei e comecei né? Depois de um tempo, naquela vida sempre ali, que no começo tudo era novidade, tudo era muito legal, tudo era muito divertido e tal. Então assim, né? Eu fui vivendo aquilo e tipo assim, muito bom, muito bom. E acho que eu devo ter ficado mais ou menos 1 ano nisso. Mais ou menos 1 ano nessa vida, né? E isso eu tô falando de mais ou menos uns 11, 12 anos atrás, né? E aí, gente, quando eu... Passou mais ou menos 1 ano dessa vida aparentemente feliz, né? Porque assim, enquanto eu estava nas festas, enquanto eu estava me divertindo, enquanto eu estava ali, sabe? Frequentando os lugares legais e tudo mais, eu estava muito bem. Mas quando era no dia do trabalho, o Salomão não se preocupa, sabe por quê? Essas pessoas que estão falando isso, Deus está vendo elas aqui. E eu só entrego nas mãos de Deus. E elas vão saber quando Deus agir, entendeu? E não tô desejando mal para elas não, mas elas vão saber. Então não tem problema, porque eu tô fazendo aqui porque o Espírito Santo tá me pedindo. O meu Deus. E os acusadores, os julgadores, quem vai lidar com eles é Deus. Deus conhece meu coração, entende? Então não se preocupe, deixem falar. Quem vai lidar com eles é o nosso Deus, tá bom? Então, isso realmente
né? No outro dia eu tinha que estar lá trabalhando, ralando, né? E no outro dia... E aí, à noite, meio que, de certa forma, eu vou pra festa de novo. Então, aquela vivência de todo dia estar ali, em festas, me divertindo e com pessoas e tudo mais, aquilo maquiou a dor, aquilo maquiou as minhas inseguranças, as minhas tristezas, né? Maquiou. É como se houvesse uma falsa maquiagem. Aparentemente, eu não tinha tempo para me sentir triste ou infeliz, porque eu sempre estava suprindo de alguma forma com o mundo, com diversões, com pessoas, e sai, e bebe, e volta. Eu não tinha muito tempo para parar e pensar no quanto eu estava triste, no quanto eu estava angustiada, no quanto eu estava vazia. É exatamente isso aqui, ó. O pecado o cegou para que você não pudesse ver a beleza do seu Salvador. Entende? Para que eu não visse a beleza do meu Salvador. Então eu não conseguia ver a beleza do meu Salvador. Eu via a beleza do mundo, a falsa beleza, né? Eu via a aparência do mundo, aquele deslumbre, pessoas bonitas, né? Os meus relacionamentos eram com homens bonitos, né? Os namoros que eu tive eram pessoas muito bonitas, né? Pessoas com dinheiro, que me levavam em lugares caros, bonitos. Eu frequentava, né, lugares legais. As minhas amizades também eram pessoas, né, com dinheiro. Quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vivem muito isso, né? As pessoas aqui têm um padrão de vida mais elevado do que os nossos. Eu vim de lá, muito simples, muito humilde. Mas as pessoas daqui, grande maioria, não vou dizer todos, né, mas grande maioria, principalmente aonde eu vim para viver, que foi na Barra da Tijuca, as pessoas aqui têm muito dinheiro, né? Então, as pessoas que eu me envolvia, que eu me relacionava, eram pessoas com dinheiro. As minhas amizades eram pessoas que tinham dinheiro. Não todas, né? Mas a grande maioria. Então, o relacionamento que eu tinha acabava sendo com alguém que tinha dinheiro. Mas eram pessoas totalmente vazias de Deus. Totalmente distantes de Deus. A vida delas era vida sobre festa, balada, diversão, curtir, beber, usar drogas e isso e aquilo. E era naquele mundo, eu fui inclusa naquele mundo, né? Quando eu cheguei no Rio, foi como se o inimigo abrisse as portas e falasse assim, agora eu vou colocar ela no lugar que eu quero que ela esteja. E nesse lugar, ele me fez cega e surda, onde eu não queria, de certa forma, eu não queria de forma alguma saber de Deus. Quando eu conversava com a minha mãe, falava, a minha mãe cristã, né? Minha mãe sempre falava, filha, eu tô orando por você. Eu tô orando por você, pra você voltar, pra você vir embora. Eu falei, mãe, para de orar, porque eu não vou voltar pra aí. Eu falava com ela, para de orar, eu não quero que a senhora fique fazendo oração contrária. Olha isso. Que bom que ela não parou de orar, né? Para de orar, porque eu quero ficar aqui. Eu não quero ir embora. Essa é a vida que eu quero. Essa é a vida que eu sempre pedi. Eu ficava aí nessa vidinha pacata. Olha só. Onde eu não me divertia, onde eu não fazia nada. E aqui eu tenho diversão, eu tenho, né, lugares bonitos para ir, pessoas legais, divertidas e tudo mais. Aquela falsa ilusão, porque, gente, é exatamente isso que o mundo nos oferece. O mundo, ele coloca à nossa frente um mundo aparentemente muito lindo, sabe? Tudo muito bonito, um deslumbre, sabe? E aí você vai, igual no meu caso, né? Eu ia ali em algumas festas e que eu olhava assim, pessoas, sabe? Aparentemente muito felizes, né? As pessoas sorridentes, pessoas bem-sucedidas, né? Aparentemente bem-sucedidas, porque elas eram bem-sucedidas no quesito isso aqui, né? Mas não eram bem-sucedidas na vida em termos de paz, alegria e principalmente em ter Deus, porque eram pessoas que totalmente distantes de Deus. E quanto mais eu me afundava naquele mundo, mais eu me afastava de Deus. Então o inimigo, ele cada vez escancarava mais as portas para mim. Cada vez ele escancarava mais as portas para mim, trazendo pessoas, relacionamentos e vidas. Às vezes, quando em algum determinado momento eu pensava assim, cara, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso buscar uma igreja, eu preciso sair dessa vida, eu não aguento mais. E aí, quando eu buscava, quando eu começava a buscar um caminho, né, a buscar ir para a igreja, geralmente ele apresentava uma pessoa nova, um relacionamento novo, uma pessoa diferente, onde aquela pessoa, de certa forma,
me atraía para o mundo dela de novo e eu não queria mais saber da igreja, né? E geralmente eram os relacionamentos amorosos. Então ele vinha, aí às vezes aparecia aquela pessoa bonita, jovem, aquela pessoa, não, vamos viver, vamos curtir a vida, vamos curtir o mundo, vamos curtir as baladas e tudo mais. E eu me atraía por aquilo e aí eu me afastava de Deus novamente. Então por muitas vezes era isso, né? Quando eu tentava me aproximar de Deus, quando eu precisava quando eu começava, né, a me aproximar, o inimigo escancarava as portas de novo. Porque é assim, o que ele faz, né? Quando você tá no mundo e você tá ali, né, desfrutando de tudo aquilo, e você tá ali naquela falsa alegria, no meio de tudo aquilo e tudo mais, chega um momento que ele começa a te oprimir. Porque o que é? Qual que é a intenção do inimigo? Nos destruir, não é? Então, chegava um determinado momento que eu começava a meio que cair a ficha e pensar assim, gente, mas esse mundo de ilusão, eu não tô feliz. Parece que eu tô, mas eu não tô. Eu tô maquiando a minha vida. Esse mundo não é meu. Isso aqui não condiz com a minha realidade, com a minha vida. Eu tô no meio de pessoas com dinheiro, pessoas ricas, mas essa não é a minha realidade. Amanhã eu tenho que trabalhar, ralar para conseguir pagar minhas contas. E eu tô aqui em meio de pessoas que estão gastando, sei lá, 5 mil numa noite para beber e tudo mais. E eu tenho que amanhã ir trabalhar e ralar. E eu tenho a minha família lá. E eu comecei a olhar aquilo e falei assim, gente, isso não condiz com a minha vida, com a minha realidade. O que eu tô fazendo aqui? Esse não é o meu mundo. E aí eu começava a cair a ficha sobre aquilo e começava a vir a tristeza, a angústia. E aí quando eu começava a sentir isso, eu falava assim, não, eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. E aí eu ia, buscava uma igreja, aí o inimigo ia lá e preparava uma outra armadilha. Não, eu não posso deixar, eu tenho que trazer ela de volta. E aí geralmente as armadilhas, elas vinham todas em relacionamentos, pessoas. E isso me distanciava completamente da presença de Deus novamente. E realmente o mundo me apresentou muitas coisas, né? Muitos deslumbres, muitas coisas que aparentemente, né? Talvez até quem nunca viveu isso olhe, né? Quem hoje talvez tem uma vida simples e humilde, talvez você olhe a riqueza, o dinheiro, ir no restaurante caro, festas, baladas, noitadas, onde pessoas famosas e ricas frequentam, e talvez você olhe e fale assim, nossa, eu queria viver isso um dia. Nossa, deve ser muito bacana. Posso te falar uma coisa? Eu vivi muito disso. E o que eu mais via eram pessoas tristes e vazias, aparentemente uma falsa alegria. Depois de um tempo, porque é como se tivesse um encanto. E aí depois de um tempo, aquele encanto é quebrado. Porque depois de um tempo você começa a ver que aquilo ali é só uma maquiagem. As pessoas não estão felizes como elas querem demonstrar estar. As pessoas não estão se divertindo tanto como elas querem demonstrar. Elas estão ali maquiadas, usando drogas, bebidas. Então aparentemente demonstram aquela alegria e tá tudo bem, e tá tudo legal, rodeada de pessoas. Mas são pessoas que quando então estão entre quatro paredes estão vazias, frustradas, tristes, depressivas, angustiadas. Então, é um mundo, não estou generalizando, tá, gente? Mas é um mundo onde você vê que é tudo uma maquiagem. É um mundo onde aparentemente é perfeito, onde as pessoas são muito felizes, onde as pessoas desfrutam do bom e do melhor. E elas podem sim desfrutar de coisas boas, elas podem sim desfrutar do dinheiro, de festas caras, de bebidas, né? Os homens de mulheres, as mulheres de homens bonitos e tudo mais. Mas elas não desfrutam nem de paz, nem de alegria, nem de segurança, nem de conforto. Não desfrutam do nosso Deus. E estão cegas, aparentemente achando que aquele mundo é tudo que elas precisam. Porque o que acontece? O mundo, o pecado, nos cega para que a gente não veja a beleza do nosso Deus, a beleza do nosso Salvador. E eu não estou falando aqui uma teoria, eu não estou falando aqui algo da boca para fora, eu estou falando algo que eu vivi na minha vida. A Zilá, que é minha amiga, eu estou aqui na casa atrás, né? Não, ela já me conhece há um bom tempo atrás, acho que uns 6 anos mais ou menos, ou mais. E ela pegou um pouco disso, né? Ela não pegou o início, que eu acho que foi pior, mas ela pegou um tempo disso. E ela via minha vida aqui, né? Era uma vida que eu só falava de festa, de balada, de cuidar do corpo, de malhar e cuidar do corpo e mostrar o corpo, né? Porque eu queria estar sempre em forma.
Eu queria estar sempre mostrando meu corpo bonito, sarado, porque aquilo era uma certa forma de suprir aquela insegurança que eu tinha dentro de mim. Então, mostrar o corpo era algo que, aparentemente, né? Eu vou postar uma foto bonita de biquíni. Eu vou postar uma foto com short curto, uma blusa curta para mostrar minha barriga sarada. Eu vou mostrar uma foto e tudo mais, que eu tô com meu corpo sarado, meu corpo em forma e tudo mais. Aquela necessidade de mostrar o corpo. Gente, não tô dizendo que eu mostrava, que eu ficava pelada nas redes sociais, não. Mas, assim, nada foi tão vulgar assim, né? Eu não fui, né, nunca de ficar mostrando, né, decotão, essas coisas não. Mas eram roupinhas curtas, sabe? Uma saia curta, um topzinho, a barriga de fora, né? Então aquela extrema necessidade de mostrar o corpo era uma forma de chamar atenção e de certa forma tentar suprir aquela insegurança que eu sentia, porque eu atraía olhares, né? O corpo bonito, as pessoas olhavam, nossa, que corpo lindo, que corpo bonito, nossa, que menina bonita, ai, que não sei o quê. Então, mostrar o corpo, chamar atenção para mim era algo que, de certa forma, aparentemente fazia com que eu me sentisse, né, segura, uma falsa impressão de segurança. A vaidade, Então, assim, e, gente, tudo bem você ser vaidoso, mas tudo tem um limite, né? Então, o meu cuidar do corpo não era para cuidar e ter um corpo saudável, mas era para ter um corpo bonito, uma perna grande, né? A barriga definida. Gente, hoje eu sei que toda essa minha, né, igual uma fase minha que eu fiquei muito nessa fissura de cuidar do corpo e aquela obsessão pelo corpo e ficar bonita e nunca tava bom e eu tinha que estar sempre, aquilo sempre era para agradar os outros olhos, né? Era para chamar atenção, aquilo não era para me fazer bem, na verdade aquilo me fazia mal, aquela obsessão, aquela preocupação, aquilo me fazia mal. Porque eu tava fazendo aquilo porque eu queria atrair olhares. E tudo isso vinha da insegurança que eu sentia, né? Do vazio e tudo mais que eu tentava preencher. A bebida, né? Eu nunca fui alcoólatra, mas bebia demais. Todas as festas que eu saía, bebia. A bebida era uma forma de suprir aquele vazio, né? Porque a bebida, de certa forma, ela maquiava. Então, se eu estava numa festa, às vezes eu podia estar ali naquela festa, eu não estava muito bem, mas eu começava a beber e acabou a tristeza, né? Aparentemente, a tristeza ia embora, porque maquiava a tristeza. E foi assim a minha vida por alguns anos, sabe? Mas depois de um tempo, graças a Deus, a minha mãe nunca desistiu de orar por mim, ela continuou orando, né? Eu fiquei um tempo vagando pelo mundo, né? Porque é isso, né? A gente vaga pelo mundo afora. Eu vaguei pelo mundo afora, mas não encontrei o que eu realmente buscava. Porque o que eu sempre queria, o que eu mais buscava era o quê? Alegria, paz, felicidade. Só que tudo isso que eu buscava tanto, que eu tentava encontrar no mundo, eu não encontrei. Eu só encontrei ilusões, decepções, uma falsa abundância, né? Então, é exatamente isso que o mundo faz com a gente, que o pecado faz da gente. Desvia os nossos pés para o caminho da morte, nos leva a um caminho de completa destruição, mas a gente nem percebe, porque geralmente você tá ali maquiado. Sabe aquela ferida, aquele machucado que aparentemente ele cicatrizou, mas por dentro ele pode estar ali todo inflamado, tem uma casca, mas por dentro não tá bem, né? Uma ferida que aparentemente por fora tá tudo ok, mas por dentro aquela ferida. Então era exatamente isso, a minha vida era uma maquiagem, né? Quem olhava achava assim, nossa, a vida da Beth é top, nossa, que vida legal, olha só, gente, os lugares que ela vai, olha as festas, ela só vai em festa top, DJ bom, e é isso e aquilo e tal, não sei o quê. E tudo isso era realmente muito vago e vazio, né? Né? A minha vida era sempre assim, esperando chegar o dia de uma festa para eu ir me divertir, porque ficar em casa era algo realmente muito triste, ficar sozinha em casa era algo que me angustiava, que me gerava dor, que me gerava tristeza, e eu tinha que ir para as festas. E quanto mais foi passando o tempo aqui em que eu vivia nesse mundo, mais aquele buraco, aquele vazio ia crescendo dentro de mim, e cada vez eu sentia mais necessidade de festa, de beber e de sair e de estar fora de casa. Quanto mais tempo passava nesse mundo, mais vazio, mais triste, mais angustiada eu me sentia, a ponto de ter fases da minha vida em que eu pensei em morrer, eu queria tirar minha vida, eu não aguento mais essa vida.
em que eu não podia ficar em casa sozinha, principalmente no final de semana, porque se eu ficasse em casa sozinha era uma depressão, era uma angústia, era uma tristeza. E eu pensava que eu queria morrer e tirar minha própria vida, e não, eu não aguento mais essa vida, então eu tinha que ir pra festa, beber, me divertir, né? Encontrar alguém, conhecer uma pessoa nova, uma pessoa diferente, me relacionar com alguém, a extrema necessidade de ter um relacionamento, de estar com alguém. E nisso eu acabava me envolvendo com pessoas vazias, sabe? Pessoas que aparentemente eram pessoas bonitas, eram pessoas bem-sucedidas, eram pessoas assim, aparentemente. Eu olhava e falava assim, nossa, essa pessoa é a pessoa que eu preciso pra minha vida, que vai me amar, vai cuidar de mim e tudo mais. E às vezes até tinha essa impressão, eu começava a me envolver com essas pessoas, e aí, né, com essa pessoa, e aí parecia que aquilo ali ia ser legal, que ia ser bom pra mim, e daqui a pouco vinha decepção, vinha tristeza. E aí, mais uma vez, eu me machucava, eu me feria, entende? Porque é isso que o mundo nos oferece, né? E eu nasci no Evangelho, eu conheci muito sobre a palavra e sobre Deus. E todas as vezes que eu me envolvi com essas pessoas, eram pessoas totalmente afastadas e distantes de Deus. Eram pessoas que, se eu falasse sobre Deus, a pessoa, tipo assim, eu não gosto de falar sobre isso. Vocês entendem isso? Que alguns dos meus relacionamentos eram pessoas que falavam assim, eu não gosto de falar nesse assunto. Eu não gosto, não sou religioso, não gosto de ir na igreja. Era isso que o mundo trazia pra mim. Me relacionava com pessoas que não queriam saber de Deus. Então aquilo ali era fadado, era algo que o inimigo colocava na minha vida, porque ele falava assim, não, esse caminho aqui, você não vai pra Deus. Pelo contrário, você vai cada vez se distanciar. E é por isso que vinha muitas desilusões, frustrações, que eu entendo que era até a permissão de Deus, né? Porque se eu continuasse naquele relacionamento e levasse adiante aquele relacionamento, por mais que aparentemente era bom, né? Porque era uma pessoa bonita, era uma pessoa que tinha uma boa condição financeira, era uma pessoa que me levava em lugares legais, que me fazia frequentar lugares legais, conhecer pessoas aparentemente legais e tudo mais, um mundo diferente do meu. Aquilo ali me deixava cada dia mais distante e mais distante e mais distante de Deus. E quanto mais eu me aproximava daquela pessoa, quanto mais eu me envolvia com aquela pessoa, eu via o quanto aquela pessoa era triste e vazia. E eu falava assim, meu Deus do céu, olha onde eu tô me enfiando. Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim. E depois de tantas frustrações, né, com o mundo, com relacionamentos e até mesmo com algumas amizades, eu fui entendendo que aquele mundo ali era realmente só ilusão. E aí depois de um tempo que eu tava aqui, eu falei assim, cara, essa vida é pura ilusão, isso aqui é ilusão. Foi como se de alguma forma Deus começasse a abrir os meus olhos, a me mostrar a realidade. E quando eu comecei a ir para alguns lugares, eu começava a olhar e falava assim, gente, mas antes eu achava que as pessoas estavam tão felizes, mas agora eu olho, eu vejo um bando de gente triste, um bando de gente que parece que está desesperada por atenção. Foi como se o meu mundo abrisse, o meu olhar abrisse e eu começasse a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu creio que isso veio através das orações da minha mãe, às vezes aquilo que Deus queria mesmo para minha vida, então Ele começou a abrir os meus olhos. É como se aquela venda que o inimigo tinha colocado na minha mente sobre um mundo aparentemente muito divertido e muito legal, foi como se Deus começasse a me mostrar a realidade. Você está vendo, mas não é a realidade. Todas essas pessoas que você está vendo aí, que aparentemente estão muito felizes e tudo mais, isso e aquilo, tudo isso é uma pura ilusão. São pessoas extremamente carentes. Nossa, gente, aqui tá caindo toda hora, né? Oh, meu Deus, misericórdia. O inimigo é sujo. O inimigo é sujo. Intercessão da Dona Conceição, da minha mãe. Ela não desistiu de orar, gente. Ela não desistiu de orar. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque ela dobrava o joelho. Eu falava que eu não ia embora. Eu falava assim, não, eu já orei. Se for da vontade de Deus para você voltar para cá, você vai voltar. Se for da vontade de Deus para você sair desse lugar aí, você vai sair. E ela não desistiu de orar. E eu sempre falo, relutante, não, eu não vou, eu vou continuar aqui, eu vou continuar aqui. E mesmo triste, depois de um tempo eu já estava triste, angustiada, já estava vendo que aquilo era uma pura desilusão. Não, mas eu não vou embora, não vou embora, não vou embora. E somente quando eu comecei realmente a ver, né, aquele mundo vazio e aquelas frustrações e aquelas pessoas tristes e me decepcionar com as pessoas, me decepcionar com os relacionamentos, pessoas que não me valorizavam, sabe, pessoas que me machucavam, me feriam, amizades que você, tipo assim, você, né, às vezes você confiava naquela pessoa e daqui a pouco aquela pessoa ia te dava uma rasteira. E eu falei assim, meu Deus do céu, que mundo é esse que eu tô vivendo? Então foi como se Deus falasse assim, filha,
eu tenho coisa melhor para você. Volta para mim, volta para mim. Né? Eu estava nesse mundo onde o veneno, né? Eu estava sendo envenenada de pouquinho em pouquinho. Né? Era como se fosse um veneno aos pouquinhos ali, ó, me corroendo, me deixando cada dia mais triste, mais angustiada. E graças a Deus, Deus não permitiu que eu chegasse numa depressão. Eu quase cheguei a esse ponto, né, de ter uma depressão, de ter problemas maiores, mas Deus nunca permitiu. Eu poderia ter, talvez, ido para o mundo, me envolvido com drogas, porque esse é o caminho que o inimigo tem para as pessoas. Destruição total. Principalmente se ele sabia o que Deus queria fazer na minha vida. O propósito que Deus tinha para fazer na minha vida. Então ele queria sim me levar para um mundo de destruição. Ele queria sim me levar para o mundo das drogas. Ele queria sim destruir a minha vida. Mas graças a Deus que a minha mãezinha, ela não desistiu da oração. E muito menos Deus desistiu do propósito que ele tinha para minha vida. E ele permitiu inúmeras e inúmeras frustrações no mundo. Inúmeras e inúmeras frustrações com pessoas feridas. Porque ele falou assim pra mim: filha, no mundo é isso que você vai ter. No mundo é esse tipo de relacionamento que você vai encontrar. No mundo é esse tipo de pessoas que você vai ter pra sua vida. É só isso. Tudo pura ilusão. Pessoas que vão te machucar, que vão te ferir, que vão te frustrar. Mas eu tenho algo muito melhor pra você. E, gente, eu comecei a entender que eu tava vivendo no mundo, né? Que aparentemente era tudo muito bom, mas na verdade aquilo era um lixão. Eu tava vivendo de migalhas. Eu tava vivendo, sabe, de migalhas. Quando eu tinha um banquete de Deus pra mim, eu vivia de migalhas no mundo. Porque aparentemente o mundo é um banquete, né? Você acha, é tudo maquiado. Porque, gente, você pode estar vivendo, comendo bom do melhor. Você pode estar frequentando os melhores lugares. Você pode estar andando nos melhores carros, frequentando os melhores restaurantes. Mas se o seu coração está triste, angustiado, se o seu coração está amargurado, vazio e triste, então você está vivendo de migalhas. Porque vale muito mais você estar num lugarzinho simples, andando num carrinho simples, com uma vida simples, mas com o seu coração em paz e alegre, do que você estar vivendo as melhores coisas, mas com o coração angustiado e triste. Não adianta nada. Porque quando tá você sozinho, quando você tá em casa, quando você não tá nos lugares caros, quando você não tá nos passeios divertidos, é a tristeza e a angústia que domina o seu coração. E hoje eu entendi que caminhando com Deus, não importa onde eu estou, não importa para onde eu vou, eu posso estar no lugar mais simples, mais humilde, ou no lugar mais caro, mais o que for, que a alegria tá dentro de mim. Eu não dependo do lugar, eu não dependo das pessoas que eu estou para me sentir bem, eu me sinto bem onde eu estou. Eu lembro que antes, gente, se eu fosse para um lugar simples, ou até mesmo quando eu ia visitar minha família, ao mesmo tempo que eu estava ali bem, porque eu estava com a minha família perto, eu me sentia incomodada, porque era tudo muito simples. A cidade, eu não gostava da cidade da minha família, porque eu olhava aquela cidade e falava: ai, que cidade horrível, que cidade horrorosa, ai, eu não aguento esse lugar. Eu odiava a simplicidade. Porque a única coisa que aparentemente me preenchia eram os lugares bonitos. Eu dependia de estar em lugares bonitos, eu dependia de estar frequentando os lugares bonitos, lugares legais, lugares caros, para poder, de certa forma, aquilo maquiar um pouco aquela tristeza, aquela angústia que eu estava vivendo. Entende? Mas hoje não importa onde eu estou. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar numa casinha simples, humilde, com pessoas humildes, simples, mas eu vou estar feliz de estar ali com elas. Hoje não é o lugar, hoje não são as pessoas, hoje não é o dinheiro, hoje não é nada disso, mas hoje é o meu Deus. Se Ele está comigo, então eu estou em paz, eu estou feliz, isso é o mais importante. A minha vida não precisa estar aparentemente perfeita para eu me sentir feliz. A minha vida não precisa estar tudo fluindo e funcionando na mais perfeita ordem para eu estar feliz. Eu estou feliz independente das circunstâncias. Eu estou feliz independente do caminho que eu estou andando, para que lugar que eu estou seguindo. Independente disso, eu estou em paz. Eu estou feliz porque eu tenho meu Deus. Então é isso, gente. Aqui, como quando a gente leu aqui, ó, o pecado nos cega, nos faz surdo, né? Nos faz cego da beleza do nosso Deus, nos faz surdos de ouvir os carinhosos convites do Redentor. Gente, o amor puro, verdadeiro, sabe? Nós só vamos receber do nosso Deus.
Eu sei que, lógico, né, os pais, mães, irmãos nos amam também. Mas o amor que vem de Deus é o único amor que nos faz transbordar. É o único amor que nos completa, que nos preenche de uma maneira abundante. É somente o amor de Deus. Então você pode ter todas as coisas, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode viver nos melhores lugares, andar pelos melhores lugares, mas se você não tiver o amor de Deus na sua vida, se você não tiver a presença de Deus na sua vida, é um buraco, é um vazio que vai cada vez crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Esse vazio nunca para de crescer. À medida que você vai passando os anos da sua vida, que você vai envelhecendo, que você vai vivendo, o vazio cresce, 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 cresce. Era isso que eu sentia. Era um vazio cada vez maior, 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 maior. A vida começava a não fazer sentido. E eu tô assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Então, o mundo, ele tenta nos roubar isso, né? Ele nos rouba de Deus, ele nos rouba de viver o amor e a graça de Jesus. Ele nos rouba de vivermos a nossa herança. Ele faz com que a gente siga no meio da multidão fazendo mal para nós mesmos, às vezes fazendo mal para pessoas também. Porque quando eu tava ali, sabe, naquele mundo, sabe, bebendo, enchendo a cara e vivendo ali, sabe, sem cuidar de mim, sem cuidar da minha mente, sem cuidar do meu coração, eu não cuidava de mim, eu não orava, minha vida espiritual estava completamente destruída. Eu vivia sempre dominada pelas minhas emoções, um dia triste, um dia alegre, um dia angustiada demais, um dia depressiva demais. Mas quando eu entendi que o mundo, né, tudo que o mundo me ofereceu, todas as coisas que eu vivi no mundo, nada daquilo me trouxe paz, nada daquilo me trouxe alegria, eu falei assim, realmente, hoje eu posso dizer que eu vivi muitas coisas, desfrutei de muitas coisas, muitas festas e tudo mais, lugares legais, conheci várias pessoas, mas conheci pessoas famosas, mas nada disso me trouxe a alegria que eu sinto hoje. Hoje eu voltei para minha cidade, né, lá para o interior, e a paz e a alegria que eu sinto morando lá é algo inexplicável. É uma coisa que, vivendo aqui 11, 12 anos, perto de tudo que tem aqui, que esse estado oferece, né? Essa cidade do Rio de Janeiro oferece. Você tem praias, tem lugares maravilhosos, e isso realmente é tudo muito lindo. Mas quantas vezes eu não fui à praia, sentei na minha cadeirinha de praia, mas eu não tinha paz para contemplar a beleza do mar. Vocês acreditam nisso? Eu sentava à beira do mar, mas eu não tinha paz no meu coração. Eu olhava toda aquela beleza e nada daquilo preenchia aquele vazio que eu tava. Era uma tristeza. Sabe? Eu tava sempre, eu preciso passear, eu preciso fazer um negócio diferente, eu preciso ir pra tal lugar. E todas as vezes que eu ia, geralmente eu tava ali, mas lá no fundo era uma angústia e uma tristeza. A beleza, de certa forma, né, dava uma amenizada, mas a angústia do coração não era removida, a tristeza continuava aqui dentro. E depois que eu entendi sobre isso e comecei a buscar, meu Deus, que o Senhor me chamou de volta, hoje eu posso estar em qualquer lugar. Hoje, se eu ir à praia, aqui do lado, né? A Zilá, ela mora pertinho da praia aqui. Hoje, se eu for lá, eu vou contemplar aquela praia com uma alegria imensa no meu coração. E muitas vezes que eu vou lá, quando eu vou à praia e que eu sento lá, eu lembro daquela menina de alguns anos atrás, triste e angustiada, sabe? Eu lembro daquela menina e aí quando eu penso, eu falo assim, o que faltava naquela menina? O que faltava naquela menina que várias vezes sentou aqui triste e angustiada? Faltava Deus, faltava uma vida de relacionamento e intimidade com Deus, era isso que faltava. Faltava a alegria do Senhor, faltava a paz do Senhor que excede o entendimento, faltava o amor de Deus na minha vida. Muitas e muitas vezes. E graças a Deus que o Senhor me chamou de volta, que Ele me trouxe para um lugar seguro, que Ele me trouxe para um lugar confortável, um lugar onde eu me sinto amada, um lugar onde eu não dependo de estar com pessoas para me sentir bem.
Um lugar onde eu não dependo de estar envolvida em relacionamentos para poder, de certa forma, tentar amenizar aquela angústia e aquela solidão que eu sentia. Uma vida que eu posso estar com várias pessoas, eu posso estar sozinha, mas eu estou bem, eu estou com paz no meu coração. Uma vida em que, em alguns momentos que às vezes vem a preocupação, o medo, a tensão, eu sei que é simplesmente eu dobrar o joelho, conversar com ele e aquilo vai passar. Entende? Porque muitas vezes, no meu passado, quando eu estava triste, angustiada, eu não tinha esse entendimento sobre dobrar os joelhos e orar. Não. A minha busca desesperadamente era, eu tinha que sair de casa, eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ir para uma festa beber, eu tinha que encontrar alguém, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E é aquilo, né? Você começa a buscar alívios instantâneos, né? Você começa a buscar alívios instantâneos na bebida, em festas, em pessoas. Você começa a tentar suprir aquilo de alguma maneira para trazer os alívios. Você começa a recorrer a coisas que vai te trazer um alívio instantâneo. Mas não um alívio verdadeiro, um alívio genuíno, né? Porque o alívio mesmo, né? O alívio que vem, que realmente nos, sabe, que traz aquela segurança, aquela paz, isso somente em Deus nós podemos ter. É, exatamente. Uma paz plena que vem de Jesus. Então, hoje eu sei que, independente da situação que eu estiver vivendo, de qualquer problema que eu estou passando, o que for, eu preciso só dobrar meus joelhos e orar. Eu preciso só abrir a Bíblia, Deus vai falar comigo, Deus vai me trazer conforto. Eu não preciso ficar ligando para pessoas, eu não preciso ficar, eu tenho que encontrar com alguém para conversar, para desabafar. Não estou dizendo que você não pode fazer isso, você pode. Mas a minha primeira busca, o meu primeiro abrigo, a quem eu recorro é o meu Deus. E Ele me traz o alívio e o conforto completo que eu preciso. E aí hoje eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei, talvez tem pessoas que viveram tudo que eu vivi, talvez até mais. E também tem pessoas que talvez nunca viveram isso. Nunca viveram um tempo de deslumbre na vida, onde... E talvez você pense assim, eu queria viver tudo isso. Eu queria ir em festas. Voltou? Voltou, gente? O ruim é que quando trava assim, a live salva travada. Aí também travou? Aqui também? É porque é embaixo. Enfim. Voltou, né? Agora voltou. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que talvez você, né, você nunca viveu isso e talvez você tenha vontade de viver, e eu quero te dizer que tudo isso é muito vago e vazio. Né? Todas as vezes em que eu vim pra cá e muitas pessoas que viram, tem uma amiga aqui, a Vaninha, né, Vaninha? A Vaninha me acompanha, me conhece já há muitos anos, ela me conhece desde antes de vir pro Rio, e ela vinha muitas vezes eu postando festas e lugares e tudo mais, ela inclusive já veio pra cá comigo, né? Mas nada disso me trouxe paz e alegria que eu tenho hoje no meu Deus. Nada disso me trouxe hoje o que eu sinto hoje. Sabe, essa segurança e essa confiança. Hoje eu não vivo mais de migalhas, eu não preciso aceitar qualquer coisa para me sentir um pouco melhor. Porque o que acontece, né? Quando você está nesse mundo de desilusão e você está sempre precisando de algo para te suprir, você aceita qualquer coisa. Você aceita as migalhas que o mundo te oferece. Porque aparentemente no começo o mundo me oferecia muitas regalias. Aparentemente farturas, abundâncias de tudo, né? Tudo em muita quantidade. Mas depois de um tempo, ele começou a me oferecer somente migalhas. E até aquelas coisas que antes me preenchiam de alguma maneira, aparentemente, já não me preenchiam mais. Aquelas coisas que eu vivia, aquelas festas, aqueles lugares que eu ia, as pessoas que eu estava, às vezes eu estava ali naquele lugar e eu estava angustiada, triste. Eu estava numa festa com um monte de pessoas, mas eu estava ali, eu estou assim, o que eu estou fazendo nesse lugar? Aquelas coisas já não me preenchiam mais. E aí eu comecei a enxergar e ver que eu estava vivendo só de migalhas, e migalhas, e migalhas, e migalhas. Mas
Graças a Deus, o meu Deus não desistiu de mim e hoje eu estou aqui. E eu quero te dizer que você pode... Talvez eu não sei por que hoje está travando assim, nunca travou assim. Olha como o inimigo é sujo, só porque eu estou contando testemunho. Mas não tem problema. Depois eu vou fazer esse vídeo, vou gravar e vou postar no YouTube contando o meu testemunho com mais detalhes ainda. E vou postar no YouTube para todo mundo ver, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que nem tudo que parece é, tá? Nem tudo que parece ser é. Muitas pessoas viam minha vida aqui e falavam assim, nossa, que vida top, que vida legal, que vida bacana. Mal sabiam a tristeza em que eu vivi aqui. Mal sabia a tristeza que eu estava dentro do meu coração. Aparentemente tudo lindo, perfeito, bem arrumada, bem vestida, bem maquiada, em lugares legais. Mas o coração, ó, quebrado, angustiado, triste. Eram só aparências. Era só aparência. E quem tá de fora, que tá vendo só a maquiagem, não tá vendo aqui dentro, tá vendo só o exterior, aquilo lá eu queria. Né? E talvez hoje na sua vida você talvez veja pessoas assim. Pessoas hoje que você acompanha aí nas redes sociais, que você olha e você fala assim, nossa, que vida top, a vida dessa pessoa é bacana demais, ela só tá nas melhores festas. Essa pessoa tá sempre com gente bonita, essa pessoa tá sempre se divertindo, tá sempre viajando, tá sempre isso, tá sempre aquilo, sem generalizar, tá bom, gente? Porque tem pessoas felizes, que têm Deus na vida delas, que viajam, que passeiam, que vão para lugares legais, mas que estão com Deus e estão realmente felizes. Mas essas pessoas que vocês veem aí o tempo todo em festa, embalada, noitada, bebendo e isso e aquilo, desesperadamente procurando por diversão, gente, essas pessoas estão tentando calar, tentando tampar e cobrir o vazio que está dentro delas. Estão desesperadamente procurando algo para se agarrar, porque elas estão à beira do abismo e elas precisam daquelas festas, daquelas coisas, para de certa forma manter elas ali, sabe? Um pouco melhor, né? É como se fosse ali, ela precisa estar o tempo todo vivendo algo diferente, uma festa, uma balada e tudo mais, para poder manter ela, de certa forma, né, dopada, né? Ela tá meio que dopada, assim, na ilusão. Tem que ficar nesse mundo de ilusão sempre, porque quando eu não tô nessa ilusão, quando eu tô no meu quarto, sentada, quando eu tô sozinha na minha casa, a angústia, a depressão e a tristeza bate no meu peito e eu não quero mais viver. E Deus, ele nos convida, né? Aqui quando a gente termina, quando a gente vai para a leitura, assim éramos todos nós, mas Paulo nos lembra, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus. Temos um bom motivo, na verdade, para detestar o mal, quando olhamos para trás e rastreamos suas obras mortais. Então hoje eu tenho motivos para detestar o mal. Hoje eu tenho motivos para entender que essa vida de ilusão, jamais eu quero ela de volta para mim. Aparentemente hoje as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, a vida dela hoje é tão monótona, né? A vida dela é tão monótona. A vida dela é tão parada, antes era uma vida tão agitada, tão assim, sempre fazendo alguma coisa e tal, não sei o quê. Hoje a vida dela é tão pacata. Mas hoje a minha vida pode ser pacata, mas eu tenho paz e alegria no meu coração. Porque antes a vida era agitada, mas o coração era somente angústia. Então esse mundo eu não quero mais. Não quero mais. Essa ilusão e tudo isso fez muito mal a mim, né? Ao meu coração, à minha alma. E se não fosse o amor de Deus na minha vida, eu estaria completamente perdida. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse o amor onipotente do Senhor, se Ele não interferisse na minha vida para me redimir, eu não sei onde eu estaria, onde eu chegaria. Por quanto tempo mais eu ficaria assim? Quanto tempo mais eu duraria assim? Porque era aquilo, né? Parecia que cada vez o buraco estava mais fundo. Parecia que cada vez eu estava me afundando e me afundando e me afundando mais. Até que chegar uma hora que o inimigo só ia jogar a terra por cima assim e acabou minha vida, né? Porque é isso. Então, eu quero te dizer uma coisa.
Mesmo assim, o inimigo, ele ainda tenta nos atrair de todas as maneiras. Mas, né, porque ele é um inimigo ativo, sempre vigiando para nos ferir, para nos arrastar para a perdição. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né? Porque é aquilo, gente, a visão, né? O que o mundo oferece. Quando você olha aparentemente, é tudo muito legal, muito divertido, né? Aparentemente é algo que te atrai muito. E você pensa assim, cara, quer saber? Eu vou viver num mundo livre, liberdade. Vou viver a vida como eu bem entendo. Porque aparentemente no início, lembra quando eu falei que logo que eu mudei pro Rio, realmente aquilo era maravilhoso e eu só queria aquela vida, eu não queria mais nada? E eu fiquei mais ou menos 1 ano assim, como diz, né? Igual pinto no lixo. Era diversão atrás de diversão e tudo novo, e tudo legal, e tudo divertido. Eu nunca tinha vivido aquilo e tudo mais. E aí depois de 1 ano, né? Porque assim, o mundo, quando você começa ali, você vai vendo, né? Um monte de coisa bacana, legal, divertida, eu tô feliz e tudo mais, e tudo mais. Só que na verdade, ele te dá uma falsa impressão no início, porque ele quer te levar cada vez mais pro fundo, e quando vai chegando um ponto, você começa a ver que as coisas começam a escurecer. Você começa a ver que não tem tanta beleza mais. Você olha para um lado e fala assim, uai, gente, tava tão bonito lá e agora já não tá tão bonito. Uai, o que tá acontecendo? E se você continua seguindo naquele caminho, você vai indo, quando você vai ver, você chegou numa completa escuridão e você tá totalmente perdido e você fica assim, o que eu tô fazendo, onde eu tô? E, gente, muitas vezes, muitas pessoas se perdem completamente nessa escuridão e jamais voltam. Perdem a vida, perdem o sentido de viver, tiram a própria vida, né? Viveu tantos deslumbres, tantas emoções, tantas coisas legais, divertidas, aquela falsa aparência de alegria, de felicidade, né? A falsa alegria. E quando chegou lá na frente, completa escuridão, porque assim, o inimigo nos atrai, nos oferecendo as coisas legais, nos oferecendo, né, os deslumbres da vida, do mundo, a aparente alegria, a aparente liberdade. Vamos, vem, chama, nos convida, né? Mas lá no fundo, o que tá te esperando é a escravidão, é a escuridão, porque o inimigo quer te escravidar, te manter aprisionado, com medo, com tristeza, com angústia, solidão. Por que muitas pessoas, né, viveram muito do mundo e tudo mais, e aí quando chegou um determinado tempo daquela pessoa ter vivido tudo aquilo, de repente aquela pessoa começa a ver que não tem sentido mais e tudo mais e buscam Jesus, né? E geralmente essas pessoas assim, são nesse momento que muitas vezes o Senhor envia, né? Enviam as pessoas dele, né? E vai usar às vezes um pregador, uma palavra, alguém que já caminha com Deus e tudo mais para ir lá e resgatar aquela alma, né? Resgatar aquela pessoa que está ali completamente destruída. Resgatar aquela pessoa que está ali, sabe que... E aí aquela pessoa vem para Jesus, né? E que bom que isso acontece com alguns, né? Porque tem aquelas pessoas que estão lá na escuridão e quando elas ouvem a voz de Deus, elas se voltam e não, então eu não quero, eu quero sair dessa escuridão. Mas tem aquelas que decidem viver, continuar na escuridão. Elas decidem, né? Eu tô triste, tô angustiada, mas eu vou continuar nisso aqui. E tem aquelas que às vezes ouvem a voz de Deus, elas vêm, aí elas começam a voltar para a luz, né? Começam a sair daquele caminho, ir para um outro caminho, começam a caminhar com Deus. E aí de repente as coisas melhoram, ficam bem, aí o que ela faz? Ela quer ir de volta de novo pro deslumbre do mundo, porque ela esquece a fase da escuridão, ela esquece a fase da escravidão. E aí ela vai e volta e começa tudo de novo. Quantas pessoas não fazem isso? Eu mesma, né? Em alguns determinados momentos da minha vida, em que eu ia e voltava, né? Eu ia, não estava muito bem, aí eu procurava a igreja. Aí as coisas melhoravam, eu saía da igreja. Aí, beleza, começava a piorar de novo, eu voltava para a igreja. Até que chegou uma hora que essa piora foi demais, né? A tristeza e a angústia já faziam parte dos meus dias, nada me supria mais. Era uma tristeza absoluta, era uma vida de tristeza, sabe? Sempre reclamando, nada estava bom, infeliz. Tudo que eu olhava me dava tristeza. Então, que bom que nós temos o nosso Deus que tem misericórdia e compaixão de nós e não deixa a gente chegar nisso, né? Tem muitas pessoas depressivas no fundo do poço, exatamente. Se perderam completamente. E o que eu quero dizer para vocês é que nada disso valeu a pena na minha vida. Aprendi muito e eu penso que assim,
Foi bom eu ter vivido tudo isso, porque hoje eu vejo que nada disso tem o menor valor. Hoje eu não sinto falta de nada disso. Talvez uma pessoa que nunca viveu, ela pode aparentemente pensar que ela quer viver isso. Ela pode aparentemente pensar assim, eu tenho vontade de viver tudo isso, mas nada disso vale a pena, porque isso vai te corroendo por dentro. Vai te corroendo por dentro. É só isso que o mundo te oferece. Pessoas que vão te machucar, te magoar. Gente, se você tá no mundo, você não vai encontrar pessoas que têm Deus na vida delas. Pessoas sem Deus são pessoas tristes, angustiadas, pessoas feridas, que ferem também. Por que eu fui ferida tantas vezes? Porque eu estava me relacionando com pessoas feridas. Com pessoas que não tinham a cura de Deus na vida delas. Pessoas machucadas. Então é isso que você vai encontrar no mundo. E se você já é uma pessoa ferida e você está se afundando cada vez no mundo, se prepara, porque essa ferida vai crescer mais ainda. Esse machucado vai aumentar mais ainda. Não é no mundo que você vai encontrar cura. Não é nas desilusões do mundo, não é nas festas, nas baladas ou nos relacionamentos vazios que o mundo te oferece que você vai receber alívio e cura para você. Não é nisso. Né? Às vezes a pessoa se decepcionou com o relacionamento. Ela se feriu com o relacionamento, ela se machucou, ela fala assim, quer saber? Agora eu vou beber, encher a cara, vou me divertir, vou curtir, pelo amor de Deus. Você tá achando que isso vai te curar? Não vai não. Vai piorar a ferida, o machucado. E o pior, o mundo ainda pode te trazer uma outra pessoa que vai te ferir e te machucar mais ainda. Entende isso? É nesse momento que nós precisamos, sabe? Se você passou por uma decepção no relacionamento, na sua vida, o que for, a sua busca, o seu alívio não pode ser no mundo, nas coisas do mundo, nas coisas materiais, não pode ser nisso. A sua busca tem que ser em Cristo, em Deus. Se você passou por uma frustração na sua vida, por um problema na sua vida, você não pode recorrer a bebidas, a lugares, a diversão. Você tem que se recorrer ao nosso Senhor, se refugiar em Deus. Ele é o nosso abrigo. Somente Ele vai fazer realmente a cura, vai trazer realmente a libertação, a cura daquela dor, a cura daquela decepção. Exatamente. Não tem como curar feridas com pessoas feridas. E o mundo tá cheio de gente ferida, gente. Tá cheio de gente ferida, machucada, frustrada, triste. Aparentemente, quantas pessoas bonitas, sabe? Que eu conheci, pessoas que eu olhava assim, linda pessoa, aparentemente bem sucedido, mas quando você conversa com a pessoa é uma angústia, uma tristeza, você fala assim, meu Deus, eu pensava que essa pessoa era tão feliz, tão alegre. E eu falava assim, meu Deus do céu, essa pessoa tem tudo, e olha que tristeza, né? E mesmo eu na minha vida angustiante ali, não tinha muita coisa, mas eu ainda era mais feliz que aquela pessoa. Então, eu quis falar isso aqui sobre vocês, né? O Senhor tocou no meu coração, eu não sei quais foram as pessoas que ouviram e que precisavam ouvir isso. Eu quero te dizer que o mundo, ele maqueia sim. Você talvez vê milhares e milhares de pessoas hoje que nós temos as redes sociais, que você consegue acessar aí as redes sociais e você vê a vida de tantas pessoas desfrutando, pessoas vivendo do bom e do melhor, em festas, em lugares e tudo mais, restaurantes legais e tudo mais. Você só tá vendo o que aquela pessoa quer mostrar. Você só tá vendo o que está acontecendo no exterior da vida daquela pessoa, mas você não está vendo o que está acontecendo no interior. E eu não estou fazendo suposições, porque a minha vida era assim. Postei muitas vezes eu num lugar bonito, legal, e às vezes eu tava na minha casa, triste, chateada, mas eu postava aquilo meio que, sabe, para passar uma impressão de que eu tava bem, mas na verdade eu tava triste, em casa, chateada, angustiada, sabe? Mostrava às vezes ali um corpo lindo, saudável, bonito, definido, né? E tudo mais. Mas o coração, misericórdia. O corpinho estava perfeito, bonitinho, mas o coração destruído, deformado. Então, não acredite nas ilusões que o mundo mostra para você.
Não acredite em tudo que o mundo aparentemente mostra para você como legal, divertido e liberdade, porque tudo isso é uma forma de te atrair para esse mundo, para te levar para um caminho de escravidão, de escuridão, de dor, de feridas. Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se eu tivesse determinado na minha vida desde lá atrás buscar primeiramente o meu Deus, ler a Bíblia, orar, me relacionar com o Senhor, eu não tinha vivido um terço disso que eu vivi. Mas eu sei que eu vivi muito disso, Deus permitiu, e hoje a minha vida será testemunho para muitas outras pessoas. E talvez pessoas que não vão precisar passar por isso porque estão ouvindo o meu testemunho. Pessoas que têm a oportunidade de decidir agora, né, buscar o Senhor. Quem me dera se há 10 anos atrás eu tivesse esse entendimento que eu tenho hoje, sabe? Mas eu precisei passar tudo o que eu passei para eu ter esse entendimento hoje, que nada disso valeu a pena. E você talvez não passou por nada disso hoje, e você está tendo a oportunidade de ouvir um testemunho de alguém que passou por tudo isso e que não valeu a pena. Nada disso valeu a pena. Fingem uma falsa felicidade nas redes sociais. Exatamente. E você vê que quando você está realmente feliz, você está realmente bem, você nem faz questão de mostrar tudo que você vive. Entende? Você nem faz tanta questão de mostrar tudo o que você está fazendo, onde eu tô, para onde que eu vou, para que lugar que eu vou e tudo mais. E você tem aquela necessidade de mostrar cada segundo tudo que você está vivendo e tudo mais e tal, porque você está angustiado por dentro, mas você quer mostrar uma impressão de que eu tô bem, eu tô feliz. Não tô dizendo, gente, que quem posta tudo tá infeliz, tá? Eu tô falando que existem esses casos, né? As pessoas têm uma extrema necessidade de mostrar o que estão fazendo, o que estão vivendo, para passar uma impressão, tô feliz, tô bem, ela tá bem. Mas aqui, ó, o coração, né, que ninguém vê, tá angustiado, triste. Então, o meu conselho para você hoje, sabe? Deixa essa vida para trás, essa vida de pecado, sabe? Se você tá vivendo uma fase dessa na sua vida, sabe? Isso não vale a pena, não vai chegar, não vai te levar a lugar nenhum. Não vai fazer você alcançar nada, só decepções. Sabe? Só frustrações. Só pessoas que vão te ferir mais ainda. Só pessoas que vão te machucar mais ainda. E eu penso, né, que em alguns relacionamentos que eu tive, eu quis muito casar, né? Eu quis muito casamento com aquela pessoa. E hoje eu olho e falo assim, meu Deus, que bom que o Senhor não permitiu que eu me casasse com aquela pessoa. Porque se eu tivesse casado com aquela pessoa estava completamente longe dos caminhos do Senhor. E talvez eu estaria vivendo uma vida de aparências, com o coração triste, um relacionamento triste, infeliz. Gente, quantas pessoas não estão vivendo isso hoje? Estão em relacionamentos, sabe? Tristes, angustiantes, sabe? Porque foram relacionamentos que começaram ali no mundo, sabe? No meio da confusão. E aí, ali você estava ali extremamente carente, porque você estava no mundo e tudo mais, e aí apareceu uma pessoa, e você, para suprir aquela carência, aquele medo, aquela angústia, aquele vazio, você foi e aceitou a primeira pessoa que apareceu, aí aquela pessoa... Gente, é onde a live vai ficar gravada que tá mais travando, mas não tem problema. Eu espero voltar e eu falo. Voltou agora, né? Então, assim, eu agradeço a Deus, né? Hoje eu ainda sou solteira, eu agradeço a Deus por eu não ter me casado com ninguém do mundo, né? Por eu não ter dado certo nenhum daqueles relacionamentos que eu tive no mundo. Porque talvez eu estaria vivendo hoje uma vida, sabe-se lá onde, totalmente distante dos caminhos do Senhor. Voltou, né? Totalmente distante dos caminhos do Senhor. Que bom que Ele não permitiu isso. Porque hoje eu sei exatamente o que Deus tem pra mim. E hoje eu sei que eu não preciso nem escolher. Eu sei que Deus escolhe pra mim.
Porque enquanto eu estava no mundo e eu estava escolhendo, né, o famoso dedinho, como se diz, né, o famoso dedinho podre. Enquanto eu estava no mundo, esse dedinho podre aqui, ó. Que bom que as minhas escolhas não foram para frente. Que bom que as minhas escolhas não deram certo. Que bom que Deus não permitiu que essas minhas escolhas fossem adiante. Porque Ele já tinha a escolha dele para mim. Ele já tinha a escolha dele para mim. E talvez você que, né, solteiro, solteira, e você talvez está buscando no mundo pessoas para se relacionar, né? Não sei como é a sua vida, mas às vezes você está buscando isso no mundo. Não busque isso. Não busque no mundo. Para de tentar fazer com a sua própria mão. Para de usar o seu dedinho, que muitas vezes é um dedinho podre. Coloca o seu dedinho no bolso e deixa Deus escolher para você. Entra no descanso e fala assim: Senhor, ó, eu confio em Ti, eu quero que o Senhor prepare. Até as suas amizades. Às vezes você tem dedinho podre para escolher amizades, relacionamentos. Coloca esse dedinho no bolso e deixa Deus escolher as suas amizades. Deus trazer para sua vida aquelas pessoas que Ele quer que realmente esteja na sua vida, que vão te aproximar mais dele. Porque o seu dedinho podre pode estar trazendo pessoas para sua vida que vão só te distanciar mais ainda dos caminhos do Senhor. Entende? E eu muitas vezes questionei Deus, né? Eu falei: Deus, por que, Senhor? Por que toda vez que eu me envolvo com alguém é isso que acontece, dá esse problema? E parecia que era um ciclo, porque eu tava num relacionamento e acontecia uma coisa, e daqui a pouco eu tava no outro relacionamento e parecia que as coisas eram do mesmo jeito. E eu: por que, Deus? Por que o Senhor tá permitindo isso? O que tá acontecendo? Mas hoje eu entendo. Não era culpa de Deus, mas eram as minhas escolhas. Por que era tanta frustração e decepção? Pessoas que muitas vezes não me davam valor. Pessoas que muitas vezes me machucavam. Porque eram as pessoas que eu estava escolhendo. E talvez os meus traumas, as minhas frustrações faziam com que eu atraísse esse tipo de pessoa. É por isso que nós precisamos buscar a cura de Deus para a nossa vida. E deixar Ele agir. Porque Ele vai trazer a cura. Ele vai trazer as pessoas certas. Ele vai trazer os relacionamentos certos para sua vida. Ele vai colocar você no meio de pessoas. Ele vai colocar você no meio de pessoas que vão te aproximar mais dele. Entende? Então, e quando você estiver pronto, quando você estiver preparado, quando você estiver fortalecido, aí sim Ele pode talvez te colocar no meio de pessoas que precisam de você para fazer com que elas se aproximem de Deus. Porque se você não está pronto e você está no meio de pessoas que estão distantes de Deus, elas é que vão te arrastar, elas é que vão te distanciar. E para você aproximar pessoas de Deus, você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Se você não estiver pronto, não adianta. Eu vou arrumar. É um relacionamento e tudo mais, aquela pessoa é do mundo e tal, não sei o quê. Não, eu vou trazer ela para Deus. Toma cuidado, porque se você não estiver pronto, se você não estiver preparado, não estiver pronto, é essa pessoa que vai te afastar de Deus. Isso já aconteceu comigo. E nem tem muito tempo em que eu achei ali, eu estava com uma pessoa, essa pessoa até estava caminhando com Deus de certa forma, mas não estava caminhando com Deus o suficiente como deveria, mas eu pensei assim: não, mas eu vou fazer essa pessoa se aproximar de Deus. Não, eu vou ajudar essa pessoa a estar mais próxima de Deus. Mas eu não estava forte o suficiente. E na verdade o que aconteceu foi o contrário. E não porque a pessoa me fez eu me distanciar, mas o relacionamento com aquela pessoa, de certa forma, me... Entende? Porque às vezes a outra pessoa nem precisa fazer muita coisa, mas só a vida dela, a rotina dela, o dia a dia dela, pode totalmente te distrair e você se afastar de Deus. Não estou dizendo que a pessoa chegou e falou assim: não, para de seguir Deus e tudo mais. Não. Às vezes o próprio relacionamento, o envolvimento ali com a pessoa vai te distanciar. As suas escolhas ali de acordo com a rotina e com a vida daquela pessoa, as escolhas que você fazem baseado naquela pessoa te distanciam. Mas hoje eu entendo que todas as vezes foi porque eu escolhi, né, o dedinho abençoado. Então hoje eu decidi entregar a minha vida ao Senhor.
tanto para as minhas amizades, para os meus relacionamentos, para tudo na minha vida. Eu quero que o Senhor aponte. Se Ele não direciona, se eu sinto que não é de Deus, eu me afasto, eu não quero na minha vida. Hoje eu sei selecionar as pessoas na minha vida, porque antes eu aceitava qualquer coisa que vinha. Amizades, relacionamentos, o que vinha, se me atraía os olhos ou alguma coisa de certa forma, por mais pequena que fosse, me atraía, eu aceitava. Hoje eu entendi que eu não preciso aceitar qualquer coisa. Hoje eu só vou aceitar aquilo que Deus me envia. Hoje, seja amizade, seja relacionamento, a minha busca primeiramente vai ser em Deus. Eu vou orar e vou falar assim: Senhor, se não é do Senhor para minha vida, tira, remove, afasta. Hoje não é sobre mim o que eu acho, o que eu penso, mas é sobre aquilo que o meu Deus quer para mim, é sobre aquilo que o meu Deus pensa sobre isso. E a minha oração: tira, remove, afasta. Amém? Então é isso, gente, porque eu já falei demais. Eu espero que vocês, tenham compreendido o que eu, quis dizer. Eu sei que muitas pessoas que já estão aqui já caminham com o Senhor, e talvez esse testemunho não vai ser para você, mas você pode falar desse meu testemunho para alguém que você conhece, né? Porque às vezes você conhece uma pessoa que está vivendo essa vida como a minha que eu vivi. E você pode contar o testemunho: nossa, uma menina, ela contou o testemunho e tal, assim, era isso que ela vivia. E aconteceu isso e aquilo, entende? Você conhece. Amém? Vamos orar então, gente, para encerrar? Coloque em prática na sua vida isso. Buscar o Senhor. Busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não foca nas coisas do mundo, mas foca em Deus. Porque no final das contas, gente, tudo que nós queremos é paz, alegria, amor, vida abençoada. No final das contas, é isso que todo mundo quer. Entende? No final das contas, todo mundo quer sentir isso. Não é? E às vezes você acha que no mundo... Às vezes você acha que quando você estiver no mundo, você vai ter tudo isso, né? Quando você estiver vivendo lá, se divertindo no mundo, nas festas e ir nas baladas e conhecendo um monte de gente, que não sei o quê, você acha assim: isso vai me trazer paz, alegria, felicidade. Pura ilusão. Amém? Vamos fazer oração então? Você pode orar comigo? Vamos lá? Gente, o testemunho ficou talvez meio longo e meio confuso porque eu não preparei antes, né? Eu não preparei. O Espírito Santo colocou para falar e eu tô aqui falando, enfim, amém. Mas que isso possa realmente, ser útil para sua vida. Que possa ser útil para sua vida ou para a vida de alguém que você conhece, Pode falar, a live vai ficar salva, tá, gente? Aqui no Instagram, a live vai ficar salva. É porque no TikTok eu não posso depois para alguém, tá bom? Pode encaminhar e... para que esse testemunho possa talvez ser, às vezes você conhece uma menina, uma jovem, ou um rapaz jovem que está vivendo isso, está no meio disso, no mundo de ilusão, e você, não, deixa eu mandar esse testemunho para essa pessoa aqui, que às vezes você fala, mas você nunca viveu, porque nem todo mundo viveu um testemunho como o meu, mas você, não, mas ela viveu, ela passou por isso, eu tô te mandando aqui para você, despertar, desperta, sai dessa vida, porque lá no final é só escravidão e escuridão que te espera. Tá muito bom agora, você tá se divertindo agora, mas lá no final é isso que te espera. Amém? Então vamos orar, gente, pra gente encerrar? Que bom que não ficou confuso, Vamos orar então? A live começa às 7h30, tá, gente? Amanhã não é certo de eu fazer, tá? Segunda a sexta, segunda a sábado, 7h30. Amanhã eu não sei se eu vou fazer. Eu ainda vou ver, tá bom? Mas se amanhã a gente não fizer a segunda, eu tô aqui, tá bom? Sem falta. Tá, beleza? Vamos orar então? Feche seus olhinhos aí. Travou de novo, né, gente? Que bênção. E por que tá vendo que tá travando só aqui?
Tá travando só onde a live vai ficar salva? E aqui não tá travando? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, nos colocamos aqui em Tua presença, Pai. Queremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa live hoje, Pai. Obrigada, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações a cada dia. Obrigada por esse testemunho, Pai, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar hoje. Senhor, que esse testemunho possa alcançar vidas, alcançar pessoas, que esse testemunho possa realmente, Pai, clarear a mente de algumas pessoas que talvez estejam vivendo dessa maneira hoje, ou que talvez ainda tem vontade de viver dessa maneira, Senhor meu Deus, e talvez o mundo tenha oferecido aparentemente tantas coisas boas, Pai, mas que essas pessoas possam entender e compreender que não vale a pena seguir esse caminho de ilusão, Pai, que o mundo, apesar dele aparecer muito lindo, muito bonito e belo, no final o que a gente encontra é somente frustração e decepções, Pai. Que essas pessoas possam entender a importância de buscar o Senhor em primeiro lugar, de colocar a vida posicionada em Ti, Senhor meu Deus, de se abrigarem em Ti, Senhor meu Deus, para que elas não fiquem à mercê do inimigo, à mercê das desilusões do mundo, Pai, se machucando, se ferindo. Pai, que o Senhor possa conduzir essas pessoas a um caminho que leva diretamente ao Senhor, que leva diretamente à sua glória, a um caminho de paz, de alegria, de felicidade, de abundância verdadeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse testemunho hoje, que essa palavra de hoje não seja em vão na vida dessas pessoas, mas que possa realmente trazer edificação, que possa realmente trazer transformação, mudança de mente, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço para que venha, Senhor meu Deus, continuar falando aos nossos corações, nos guiando, nos direcionando, trazendo restauração, trazendo conforto, consolo aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa ser a nossa primeira busca. Senhor, que no coração dessas pessoas possa crescer cada dia mais a sede e o desejo de buscar mais e mais o Senhor, incansavelmente, Pai, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam entender que no mundo jaz o maligno, que o mundo nós teremos ilusões, decepções, pessoas feridas que também ferem e assim por diante, Pai. E que possamos entender que somente em Ti vamos encontrar tudo aquilo que realmente buscamos. Pai, visita agora cada lar, cada família, cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa guardar com o Teu sangue, com o Teu poder. Que o Senhor possa trazer restauração, cura, libertação, Pai, em nome de Jesus. Isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, meus amigos. Então é isso. Quero agradecer a todos aí pela presença, né? Quem ficou até o final, do início até o final, principalmente. Que Deus possa abençoar a sua vida grandiosamente, né? Que essa palavra possa realmente edificar você. O propósito aqui é a primeira coisa que eu tô fazendo, a primeira vez que eu tô fazendo uma live que eu tô falando só de mim, da minha vida, do que eu vivi. Mas eu só tô fazendo isso porque é algo que eu sei que é algo que pode realmente trazer mudança para a vida de pessoas. Amém? Amém? Caminhar com Deus é a melhor escolha, sabe? É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Caminhar com Deus, sabe? Não abra mão de viver uma vida com Deus para viver no mundo, sabe? Para suas coisas pessoais. Não deixa, sabe, de priorizar Deus. Priorize Ele. Não fica suas amizades, priorize Deus na sua vida, porque Ele vai te levar para o caminho certo, para a direção certa. Priorize Ele na sua vida e Ele vai te ajudar e te auxiliar em todas as outras. Quem me dera se eu tivesse priorizado o meu Deus na minha vida desde a minha adolescência, né? Quem me dera. Por muito tempo eu não levei a sério, meu Deus. Por muito tempo eu não levei a sério e até segunda. Se amanhã der, a gente volta, a gente vem. Se não, segunda-feira eu tô aqui sem falta, tá bom? Beleza? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até mais. Obrigada a todos que ajudaram aí com os presentinhos, tá bom? Salomão, todo mundo. Beijo pra vocês, não tô conseguindo ver as pessoas que estão aqui também, ó. Tá tudo ruim hoje, misericórdia. Beijo, gente, fiquem com Deus e até mais. Beijo. Beijo, gente, fiquem com Deus.